Vamos colocar uma paisagem diferente aqui, que o Toledo que gosta de ver essas bochechas que parecem os mares de morro da capital mineira. Ótima analogia. Ele tá jogando bola, hein, Bel? No Instagram dele, toda hora tá jogando bola. Está jogando Trabalhou bola. mais não. Está na sede de Lourdes, acompanhando a eleição alvinegra, né, Laurinho? Exatamente, Bel. Muito boa tarde, ou bom dia ainda, né, a você, a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte, a linda galera da bancada, Fael, o Gão e meu irmão de bochecha, né, o Arthur. Tô ligado que já tá rolando esse papo por aí, tá viu? Querendo e ver essa aí, literalmente eu tô a cara das alterosas, viu, Bel? Com essa bochecha aqui ondulada. Laurinho, quais são as informações de momento aí deste pleito alvinegro? Pois é, Bel, então, a eleição está rolando aqui desde o início da manhã, vai até o fim da tarde, apenas uma eleição protocolar. Por quê? O Sérgio Coelho não precisa de quantidade mínima de votos para ser reeleito. Assim como na primeira vez em que concorreu como presidente do Atlético, o Sérgio é candidato único, então, ele vai ser reeleito presidente para o próximo triênio, que começa em janeiro de 2024, vai até o fim de 2026. Há uma mudança, né, em relação ao vice-presidente, que antes era o José Murilo Procópio, agora ele não continua na chapa, a chapa que tem o nome de Vencer, Vencer, Vencer. O novo vice-presidente será o Márcio André de Brito, então, que já era assessor da presidência, continua trabalhando ao lado do Sérgio, né, para auxiliá-lo nesses próximos anos aí à frente da presidência do Galo. E aí fica a pergunta, né, qual é o papel da Associação Civil agora com o Atlético, de fato, já sendo uma SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. A associação, ela permanece com 25% das ações e tem também a obrigação de cuidar da sede de Lourdes e dos clubes sociais. Ainda dentro dessas obrigações, né, há um papel muito importante do presidente da associação, o que normalmente não acontece nas SAFs. Por exemplo, o Sérgio Coelho e o vice-presidente vão integrar o Conselho de Administração da SAF, que tem 9 integrantes. Por consequência, então, 2 vêm diretamente da associação. Outra coisa, o Sérgio Coelho estará diretamente ligado ao futebol do Atlético. Aí é uma grande diferença em relação às outras SAFs e às associações civis, né? O Sérgio estará no comitê do futebol, são 6 integrantes. Então, o Sérgio Coelho, tem ainda o diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, o Bruno Musi, que é o CEO do clube, Ricardo Guimarães e mais outros 2 integrantes, o Rafael Menin e o Renato Salvador. Então, essas 6 pessoas têm aí o papel de decidir, né, detalhes importantes sobre o futebol do Atlético nesses próximos anos. A gente vai ouvir agora uma palavrinha do Sérgio Coelho, que chegou aqui bem no início da manhã, até dando os créditos aqui do Lucas Bretas, do No Ataque, né, que gravou e registrou esse momento, ele falando sobre os pilares, sobre o que ele pensa para os próximos anos do Galo, aqui agora como novamente presidente da associação. Nós vamos dedicar muito, né, ao futebol. Eu, como presidente do comitê de futebol, vou me dedicar muito e fazer para que a gente continue estando no top 3. Vamos continuar um trabalho, segundo, né, um trabalho na base, que já vem dando os bons frutos, né, e esses próximos 3 anos a gente consolida esse trabalho. E terceiro, cuidar das coisas do Atlético, da associação, dos clubes, né, vamos fazer algumas reformulações dos clubes, vamos cuidar deles com mais, talvez com mais tempo, né, que agora simplificou um pouco e temos muito que melhorar lá também. Bem, voltando aqui, Milton, para nós, com mais informações dessa eleição do Atlético, que acaba hoje às 5 da tarde, mas como o Lauro já falou no primeiro bloco, é muito mais para constar, porque Sérgio Coelho já está eleito aí, né? Isso mesmo, Bel. Então, só uma questão protocolar, a eleição se encerra oficialmente às 5 horas da tarde, mas todo mundo sabe, já é sabido, que o Sérgio Coelho será novamente presidente
do clube, da Associação Civil, agora que o Atlético já é uma SAF. Falando em SAF, acabou de passar por aqui o Rubens Menin, homem forte dessa SAF do Atlético, né? Principalmente pensando em valores investidos, né? O dinheiro que ele já havia colocado no Atlético antes da transformação em SAF e agora o que vem pela frente com essa Galo Hold, né? O dinheiro que vai ser administrado pela SAF numa espécie de empresa. Nos bastidores a gente está conversando aqui com o pessoal da comunicação do Atlético para que ele possa dar uma palavrinha para a gente. Qualquer novidade nós trazemos aqui na programação durante o Alterosa Esporte. Voltando a falar agora um pouco sobre o trabalho do Sérgio Coelho, né, à frente do futebol. Hoje pela manhã, chegando aqui, antes do início da eleição, ele comentou a situação do Rodrigo Caetano, peça importante nesse futebol do Galo, considerado ainda um dos principais diretores do Brasil, né, um executivo, digamos assim, do futebol. O Rodrigo Caetano que estaria sendo sondado por outros clubes. Se fala muito na imprensa paulista sobre essa vontade, né, do Corinthians em contar com o Rodrigo Caetano, algo que o Atlético não está contando, viu? Ao contrário do que o pessoal está falando lá, a ideia do Atlético é continuar com o diretor de futebol. Vamos ouvir então o Sérgio Coelho falando sobre isso. O contrato do Caetano vai até final de 2026. Nós assinamos, tem uma cláusula que tanto o Atlético pode denunciar esse contrato no final deste ano, como ele também. Mas eu acredito muito na permanência do Rodrigo, a gente tem uma ótima relação, a gente trabalha em sintonia, né? Ele gosta muito do Atlético, ele virou um atleticano, bem como a família dele, estão adaptados em Belo Horizonte e faremos de tudo para que ele continue. Ô, Laurinho, então, muito obrigada. Eu sei que você vai seguir aí. Amanhã também o Vitor Moreira vai trazer a cobertura completa desse dia de eleições aí no Galo. Muito obrigada, meu querido. Valeu, Bel. Só rapidinho, avançando um pouco nessa apuração daquilo que eu tenho procurado saber sobre o Rodrigo Caetano. Em conversas minhas, né, com o Rodrigo, o próprio diretor de futebol, tanto no dia a dia do clube quanto em troca de mensagens, a ideia sim é permanecer. Ele deve continuar no Atlético em 2024. Tá beleza? Um abraço a todos vocês. Um abração para você. E o Tim, vamos para o intervalo, vamos conversar com a galera do YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta.